Bom, dando prosseguimento, vamos falar um pouco do fundamento teológico do ícone. O ícone, quando nasceu o ícone, na verdade? Dizemos que o ícone nasceu quando nasce Jesus Cristo, que a partir do momento que o Verbo se fez carne e podemos então vê-lo, podemos assim então representá-lo. Então, é a própria face de Cristo o primeiro ícone, e já confirma o dogma da encarnação. Só aproveitando essa questão, sempre nós católicos sofremos um pouco um questionamento protestante e dos nossos irmãos evangélicos, se referindo à veneração das imagens. Na verdade, o livro de Deuteronômio, ele condena o ídolo, não a imagem. Então, é uma diferença. Às vezes, o pessoal inverte essa questão. Se nós estamos vendo, podemos sim, então, representá-lo. Por favor, a foto número 4. Número 4 é a depois dessa. Isso, ótimo. Agora vamos falar dos primeiros ícones propriamente ditos. Chamamos na história da iconografia e na sagrada tradição de ícones do tipo aquerópita ou aqueropita. Aqui no Brasil, o pessoal deixa um pouco mais próximo do português, né? Aqueróptas ou aqueropita, em grego significa não feitos por mãos humanas, não feitos por mãos do homem. Veja que interessante, o primeiro ícone, então, aquerópita, é o sudário de Verônica. Aí está um ícone, onde que Verônica segura o sudário, né, com a imagem de Cristo. Certo? E o interessante é assim, a gente vai aprofundando essa questão e descobre muita coisa interessante em relação a isso. Verônica, a gente não ouviu falar dela antes e nem depois. Foi só esse momento. Até dizem que talvez, na verdade, o nome dela nem era Verônica, né? Verônica significa vero ícone, verdadeiro ícone. Esse é o significado de Verônica. E o véu de Verônica, o linho, é muito interessante essa questão, eu gosto de ressaltar bastante, que ele foi feito, segundo a Sagrada Tradição, os estudos também históricos, feitos uma técnica muito antiga, que se chama byssus, em grego. O bisso era um tecido feito de uma enzima de um mexilhão de água doce, uma baba de caramujo, vamos dizer assim. Me parece que tem uma pessoa no mundo que ainda faz esse tipo de tecido. Uma coisa muito minuciosa. O interessante é que, no Antigo Testamento, quando Deus pede para Moisés cobrir o altar, ele se refere a cobrir o altar com bisso. É muito interessante essa questão, essa pedagogia de Deus, porque ele foi o primeiro altar do povo semita, foi coberto com bisso, e o altar definitivo, que é o próprio Cristo, também impresso sua face com bisso. Então é realmente muito marcante essa questão no cristianismo, na história do ícone. É uma pedagogia de Deus, realmente. Esse é o primeiro ícone aquerópita, não feito por mãos humanas. Aí temos agora o segundo ícone. Pode colocar outra foto, fazendo um favor, a número 5.
A 5, essa daí? Isso mesmo, tá certo. Certíssimo. Essa é a representação do ícone bizantino. Ele se chama Toagion Mandilion. Mandilion é sudário em grego, né? Lembrando que Toagion, o santo sudário, Toagion Mandilion. Então, é uma representação do ícone de Verônica. Podemos dizer também que é uma sagrada face, certo? Agora, o segundo ícone de tipo aquerópita, não sei se vocês já ouviram essa história, com certeza já, que é o Mandilion Sudário de Edessa. O rei de Edessa, o rei Abigar, rei de Edessa, ele estava muito doente. Isso é uma história que é a Sagrada Tradição, realmente, tradição que conta. E ele, doente, pediu para o mensageiro levar uma carta até Jesus, convidando Jesus a vir visitá-lo. Ele queria ser curado, né? Mas Jesus disse, por algum motivo, não poderia estar presente com o rei. Então enxuga o rosto com um linho, dobra e entrega para o mensageiro e diz, entrega para o seu rei. O rei, quando recebeu aquele linho que ele abriu, estava a face impressa de Jesus. E ele viu e já ficou curado. Então, esse é o Mandilion de Edessa. Então, temos dois Mandilions, dois sudários. O sudário de Verônica e o sudário de Edessa, ou Mandilion de Edessa. Pode colocar a próxima foto. Aí, então, está uma representação antiga de rei Abigar, com o sudário, e um ícone bizantino depois representando ele, mostrando o sudário. Para concluir essa parte dos ícones aquerópicos, tem um terceiro ícone, que podemos classificá-lo também aquerópita. Com a invasão dos persas a Edessa, o rei ficou muito preocupado com a destruição do mandílio. Então ele pediu para colocar o mandílio entre duas tábuas de cerâmica e escondê-lo. Depois da invasão dos persas, eles foram procurar o mandílio. A hora que eles tiraram a cerâmica, estava lá o mandílio impresso na cerâmica. Então nasce um outro ícone. Esse ícone é chamado de keramion. Keramion, em grego, grego antigo, koine, estamos falando do grego koine, grego antigo, é cerâmica. Até tem um ícone aqui atrás. Se eu consigo retirar. Esse é um keramion. Um ícone, ele está até com a cor de cerâmica, né? Porque ele não aparece o pano, ele só aparece a face realmente de Cristo. Então esse é o terceiro ícone da história de tipo aquerópita.